Sejam bem-vindos para a continuidade aos trabalhos do 4º Fórum de Educação Ambiental. Traremos o tema Preservação Ambiental e Urbanização. E para abrirmos os trabalhos da tarde, gostaria de chamar ao palco a representante do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, senhora Carolina Tozeto, que apresentará o CEMADEM Educação. Boa tarde a todos. Eu sou a Carolina, sou engenheira florestal e gestora ambiental. Eu atuo no CEMADEM há cerca de 4 anos e, em especial, no projeto do CEMADEM Educação, que eu vou apresentar um pouco para vocês. A que tipos de ameaças naturais nós estamos expostos, né? Principalmente aqui no Brasil? Quando se trata do agente chuva, nós podemos considerar deslizamentos, alagamentos, entre outros fatores, inundação. Porém, a falta de chuva ela também gera outros fatores, né, de ameaças, que são incêndios, secas, problema no abastecimento de forma geral, entre outras informações. No caso, o pluviômetro, né? O que é um pluviômetro? É um equipamento que a gente utiliza para medir e quantificar a chuva em milímetros. E aí, no caso, existem vários tipos de pluviômetros. E aqui eu explico 3, no caso. O tipo convencional, que no caso você tem que ir até o pluviômetro e verificar a quantidade de chuva que o equipamento está medindo. Nesse convencional também está incluso os equipamentos feitos com garrafa PET, que são pluviômetros artesanais, que também tem a mesma funcionalidade que é a de medição de chuva. Os equipamentos semiautomáticos, que é esse do meio, ele possui uma tela que você consegue visualizar os milímetros de chuva nessa telinha que a gente chama de data logger. E o outro equipamento, que é um equipamento mais elaborado, que a gente chama de pluviômetro automático, que ele, como o próprio nome diz, ele já envia os dados automaticamente através de sinal de telefonia celular. Então, você não precisa ter uma pessoa se deslocando até o equipamento para visualizar a quantidade de chuva que está caindo ali no momento. Bom, considerando a questão dos desastres socioambientais, eles sempre estão relacionados com vulnerabilidade, normalmente. E a gente sempre tem que lembrar que as condições das populações, elas sempre vão ser diferentes umas das outras. Vão existir comunidades mais vulneráveis que outras, né? Também acontece das instituições que atuam diretamente com essa temática, podem não estar preparadas. As edificações também influenciam, no caso de edificações mais frágeis. E a bacia hidrográfica em que está inserida aquela região também pode estar degradada. Então, são todos os fatores que influenciam a vulnerabilidade. E aí, dentro desse contexto de desastres naturais, em 2011 foi criado o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ele foi criado em 2011, após os desastres que aconteceram no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, que houve várias mortes, foi uma catástrofe grande. E aí o governo resolveu criar esse órgão, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E, atualmente, o CEMADEM monitora 957 municípios. Nós temos uma sala de situação que funciona 24 horas por dia, que faz esse monitoramento. O CEMADEM ele tem uma série de instituições parceiras, né, tanto para utilizar os dados meteorológicos dessas instituições, como é o caso do INPE, do CPTEC, também tem a CPRM, o IBGE, a própria comunidade é um parceiro, instituições de pesquisa, universidades, todos são grandes parceiros do CEMADEM.
E aí o CEMADEM ele compila todas essas informações e faz o processo de monitoramento dos municípios, emite o alerta quando necessário. Esse alerta ele é enviado para o SENAD, diretamente para o SENAD, e o SENAD ele vai enviar o alerta para as defesas civis municipais, que vão fazer o processo de mobilização e resposta diretamente com a comunidade que está nessa área de risco. Aqui, esse é um mapa de todos os equipamentos que o CEMADEM possui atualmente, né? É uma rede que ela vai ser composta por radares meteorológicos, nós temos 9. A maior parte, que são os pontinhos amarelos, eles são pluviômetros automáticos. Os rosas são os pluviômetros semiautomáticos. E depois tem uma menor quantidade de estações hidrológicas, estações agrometeorológicas e aqua, que são encontrados na região do semiárido brasileiro. E aí são listados todos os equipamentos. Aqui, dando um zoom no estado de São Paulo, dá para visualizar que o maior número de equipamentos são os pluviômetros automáticos. E eles estão concentrados mais aí na região metropolitana de São Paulo e no litoral, que é onde a gente identifica uma maior demanda, né, de informações por conta de haver mais áreas de desastres acontecendo nesses locais. Mas aí também tem equipamentos por todo o estado. Bom, esses dados, os dados dos pluviômetros automáticos e das estações hidrológicas, as informações de chuva, elas são abertas ao público e pode ser encontrado no site do CEMADEM, que é o cemadem.gov.br. Na parte superior do site tem lá mapa interativo. Aí, clicando ali, a gente consegue visualizar o mapa do Brasil. Aqui eu destaquei a região do litoral norte. Cada um desses pontinhos coloridos é um pluviômetro. No caso, eles estão verdes porque nesse momento não estava chovendo. Mas conforme vai acontecendo chuva e os equipamentos vão medindo a chuva, eles vão ficando ou amarelinhos ou vermelhos numa situação mais extrema. Em Caraguá, nós temos 16 pluviômetros automáticos e uma estação hidrológica. Em Ubatuba, tem 21 pluviômetros e uma estação hidrológica. São Sebastião são 18 pluviômetros. Ilhabela tem 5 e os 2 não têm estações hidrológicas. E aí fica tudo disponível nesse mapa. O projeto dos pluviômetros nas comunidades, ele é um projeto que já está na sua fase final, mas o objetivo principal dele era de distribuir pluviômetros semiautomáticos para ser utilizados na comunidade, para a comunidade e comunidades escolares também. E aí, no caso, a região do litoral norte recebeu bastante desses equipamentos na época que o projeto estava em andamento. Caraguá chegou a receber 3 e Ubatuba recebeu 10 equipamentos semiautomáticos. São Sebastião e Ilhabela não tem nenhum, mas mais para frente eu vou informar que ainda tem um jeito de vocês conseguirem adquirir semiautomáticos. Bom, aí a pergunta que a gente da educação ambiental sempre fala, né, sempre discute, é a questão de o conhecimento do jovem, ele pode fazer a diferença na prevenção de desastre? E aqui eu dou 2 exemplos que sim, que os jovens fazem a diferença nessas situações emergenciais. O primeiro caso é a da Tilly, ela é uma britânica e ela estava de férias na Tailândia, em 2012. E aí ela visualizou sinais de tsunami, e aí ela informou as pessoas da praia, as pessoas conseguiram se abrigar, e ela conseguiu salvar cerca de 100 pessoas. E outra situação é o Anton, que ele mora na Indonésia, e aí em 2004 ele
Ele também conseguiu visualizar uma situação de tsunami. Aí ele começou a gritar na praia, que é Semong, que é o tsunami na língua dele. E as pessoas correram e ele também conseguiu salvar vidas nessa situação. E ambos, né, a Tilly aprendeu a visualizar a situação de tsunami na aula de geografia e o Anton ele aprendeu através de história oral, no caso, o seu avô. Aqui, trazendo a situação a nível do Brasil, o primeiro mapa, o mapa A, a gente consegue visualizar todos os pontinhos ali é onde está localizada uma escola, de acordo com o INEA ou com o Ministério da Educação. Então, ali a gente tem um mapa geral de todas as escolas, que dá em torno de 125 mil. Já o segundo mapa, a gente conseguiu identificar que 721 escolas elas se encontram em área de risco hidrológico. E o C, que é um pouco mais alarmante, 1.714 escolas encontram-se em áreas de risco geológico. E somando tudo isso, vai dar mais de 3 milhões de pessoas vinculadas a essas áreas que são escolas. E aí a distribuição dessas escolas. A gente consegue visualizar que Sudeste é onde mais tem escolas em áreas de risco, seguido pelo Nordeste. E do Sudeste, 2 estados com esse maior índice de escolas, que é Minas, seguido de São Paulo. Bom, aí a gente questiona, né? No caso, as escolas, elas são um lugar de aprendizagem e valores. Elas têm uma responsabilidade social muito grande. E muitas vezes elas são consideradas locais de abrigo potencial em situações emergenciais. Porém, essas escolas podem estar em áreas de risco. E as crianças, elas representam a nossa esperança do futuro. E a gente já viu que as crianças com conhecimento sobre risco, eles têm um papel importante em momentos de crise. E elas também são entre os grupos mais vulneráveis em situações emergenciais, estão incluso as crianças. Então, a questão da gente atingir esse tipo de grupo, né? E aí, o que a nossa equipe acha interessante, né, que é necessário informar e mobilizar os governos, comunidades, os indivíduos sobre a importância da educação nessa temática de riscos de desastres e a necessidade de instalação de escolas mais seguras. Proporcionar às escolas essas ferramentas conceituais e discutir sobre os fatores que determinam se o território é ou não seguro. E aí, nessa temática de desastres naturais e comunidade, foi criado o Semadem Educação, que é um projeto que está dentro do Semadem, que o objetivo principal é contribuir para a geração de uma cultura de prevenção de riscos de desastres com impactos socioambientais por meio da educação ambiental, na construção de escolas sustentáveis e resilientes. Esse é o principal objetivo. E aí o nosso projeto ele é estruturado basicamente em 3 eixos principais, que é aprendizagem, mobilização e comunidade. Formando assim o que a gente chama de Semadem microlocal e transformando todas essas escolas em uma grande rede de escolas e comunidades na prevenção dos riscos. O que a gente chama de Semadem microlocal é uma metáfora que a gente do projeto usa para tentar explicar, né, que a gente entende que cada escola participante ela vai se tornar um espaço de pesquisa e monitoramento da área de desastre em interação com nós do Semadem e com outras instituições, e em especial também com a Defesa Civil. No eixo da aprendizagem, a gente diz que as escolas elas vão produzir o seu próprio conhecimento sobre o território da escola e o seu entorno,
por processos participativos e colaborativos, e que esses dados eles sejam disponibilizados com toda a sociedade, também com o sistema de defesa civil, que é a mudança do paradigma da ciência tradicional, né? Essa interação maior entre escola e comunidade. No eixo da comunidade, a gente diz, né, que a intervenção transformadora das comunidades, em que o princípio principal é aquele de jovem educa jovem e uma geração aprende com a outra. E aí, dentro desse princípio, né, tem a questão da liderança por jovens, projetos coletivos, pesquisas participativas, educomunicação, gestão democrática, controle social e educação entre pares, fazendo com que essas escolas conectadas entre si formem uma rede de proteção a nível nacional. E pensando nessa questão dessa rede de nível nacional, dessa interação entre escolas e as comunidades, a gente fez o site do CEMADEM Educação, que eu convido todos vocês a conhecerem, que é o educação.cemadem.gov.br. Lá é possível fazer o cadastramento dos parceiros, que é a escola, defesa civil, universidades, num sistema colaborativo em que vocês compartilham os resultados em formas diversas, com foto, vídeos, para a gente ter essa comunicação sempre. No site é possível a gente ter algumas sugestões de atividades que podem ser trabalhadas com escolas e com a comunidade. Ela foi pensada para os professores e para a defesa civil, principalmente. E são atividades pensadas no tema de desastre, mas de modo geral. Então, tem atividades de bacia hidrográfica, cartografia social, história oral. E aí, cada atividade dessa tem os níveis, os exercícios, tem 3 níveis de exercício, que são essas arvorezinhas aí, que tem a arvorezinha crescendo. E aí tem toda a descrição da atividade, qual é o objetivo, como incluir isso no currículo da escola. A maioria das atividades são multidisciplinares para incluir todas as matérias possíveis dentro da temática. A sugestão que eu dou principalmente é a atividade do pluviômetro, que o Batubi-Caraguá, para quem já tem pluviômetro semiautomático. Aqui tem umas sugestões de atividades para vocês estarem trabalhando com esse equipamento. E também tem atividades de construção de pluviômetro de garrafa PET, que é uma atividade simples e bem interessante para essa questão de percepção de risco, de quantidade de chuva para com os alunos. E aí no site tem esse campo para você cadastrar a sua escola. Aí lá você inclui os dados da escola, aí a escola vai ter um campo específico para ela, em que ela pode incluir relatos, fotos, vídeos de atividades que elas estejam fazendo na temática de desastre natural e meio ambiente. E aí isso é divulgado no site. Então você entra no site, você vai ver o que as escolas estão trabalhando naquela área. A gente consegue fazer uma rede de informações. E na parte superior do site, ali em acessar. Ele ainda está meio escondidinho. E aí, considerando o eixo de mobilização, a gente criou a campanha que tem nome de Aprender para Prevenir. Ela já está na sua 2ª edição. O ano passado a gente conseguiu mais de 100 inscrições de escolas cadastradas que enviaram seus relatos para o site, né, para divulgar. E a campanha ela foi pensada com relação à data internacional de redução de risco de desastre. Ela tem como objetivo principal a difusão da temática da percepção de risco, prevenção de desastres e proteção em comunidades escolares. E aí,
com essa iniciativa, a gente consegue mapear as propostas e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. E aí, no caso, a edição agora de 2017, da campanha, quem trabalha na escola, os professores, eu convido vocês a cadastrarem as suas escolas. Aí vocês enviam relatos, fotos, vídeos de atividades que vocês estão trabalhando nessa temática. E aí, no caso, no final, a gente vai ser sorteado 10 pluviômetros semiautomáticos e kits educativos das escolas participantes. E as inscrições, elas vão até dia 22 de setembro. Então, até lá dá para enviar o relato através do site do SEMADEM Educação. Tem o link da campanha lá. E aí eu já finalizo a minha apresentação, né, com esse desafio, que é a formação de uma rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. Aí eu convido todos que participam da temática ou que querem participar a entrar em contato conosco, a participar dos nossos sites, para a gente realmente ter essa rede de integração. E é isso. Se precisar entrar em contato comigo ou com a minha equipe, tem as informações aí. Curta a nossa página no Facebook, que lá a gente atualiza bastante. E é isso. Muito obrigada.